dia, crianças do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade às nossas aulas online. E hoje nós teremos o quê? Nós teremos a aula de História no módulo 2, página 234, no capítulo 3. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o ir e vir em diferentes épocas. O que quer dizer isso? É quando nós nos deslocamos de quê? De um lugar para o outro. Mas vamos fazer uma oração de agradecimento para a gente. Sempre eu estou pedindo para vocês. Vamos agradecer por tudo, criança. Agradecer pelos nossos pais, pelos esforços que eles fazem pela gente. Vamos agradecer pela nossa alimentação, pelo pão sagrado que nós temos todos os dias. Então, vamos pegar as nossas mãozinhas e vamos fazer assim, ó. Certo? Vamos lá. Deus, escute a minha oração. Acolhe o meu rezar em seu coração. Deus, eu sei que me conhece e sabe da pureza dessa minha prece. Deus, vem nos proteger e uma luz vem acender nos caminhos dos meus pais. Na minha prece, o que? Na nossa prece nós falamos sobre quem? Sobre guiar quem? Os nossos pais, porque eles são a nossa fortaleza. Nós temos Deus, Deus dá o quê? Sabedoria para os nossos pais, para que eles possam o quê? Nos orientar todos os dias de quê? Das nossas vidas. Então, acabamos de fazer a oração, agora vocês vão pegar lá o módulo 2, na página 234, capítulo 3, que fala sobre o seguinte: o ir e vir em diferentes épocas. Já pegaram o módulo de vocês? Pega um caderninho de escrita, coloque lá na disciplina de História, pegue um lápis com borracha, também para quê? Para vocês poderem fazer o quê? Algumas observações. Por que é interessante? Às vezes, criança, nós não entendemos, nós lemos uma coisa e às vezes não entendemos. E quando nós fazemos a anotação que alguém fala, aí a gente volta para lá para o conteúdo e entende. É por isso que eu peço para vocês, todas as nossas aulas, pegar um caderninho de escrita e colocar lá na disciplina de acordo com a aula que está sendo dada neste dia, ok? Agora vamos dar início ao nosso conteúdo. Vejam aqui que nós temos aqui, olha, uma imagem que tem o que? Diferentes meios de quê? De transporte. Vejamos aí que nós temos o que? Um helicóptero, nós temos um ônibus, nós temos um fusquinha e temos uma bicicleta. Mas, professor, o que isso tem a ver com a nossa aula? Por quê? Que é através deles que nós o quê? Nós nos deslocamos de um lugar para o outro. Mas todo o tempo foi assim? Não, criança. Antigamente, sabe como é que eram? As pessoas, eles faziam o quê? A domesticação de animais, que dava o quê? Possibilidade que eles fossem o quê? Utilizados no quê? Nos meios de transporte. De quem? De pessoas, transportar pessoas e mercadorias. Com a invenção da roda, surgiram o quê? Os primeiros meios de quê? De transporte, como por exemplo, carro, as carroças puxadas por quem? Por bois e cavalo, que era o quê? Que eram os animais domesticados na época. Mas até hoje, crianças, tem pessoas que ainda andam de cavalo, ainda tem a carroça que transporta mercadorias, tem ainda também a bicicleta. A bicicleta também é um meio de transporte também antigo, mas vem o que? Só se modernizando. E o que acontece? Em seguida veio o que? A invenção da máquina. Invenção da máquina de quê? Da máquina a vapor. Dos motores elétricos e de que mais? Transportando o quê? Através de quê? Do combustível. Que fez o quê? Fazia com que os meios de transporte terrestre, eles faziam o quê? A movimentação e transportava quem? As pessoas
e determinada mercadoria que ali estava para quê? Para ser transportada. Vejamos também que o que quer dizer passou a ser o que? Realizado outros meios de transporte através de quem? Do trem. Quem já andou de trem? Eu creio que quase todos vocês já andaram de trem. Quem já viu um trem? Será que ele tem só um vagão? Será que ele tem vários vagões? Sim, o trem também ele é um meio de transporte terrestre e passou a ser realizado por quem? Pelas pessoas. Passou a ser pelas pessoas. Também temos automóveis. E o que mais? Nós temos os ônibus, que falamos aqui. Nós temos a bicicleta. Então, tudo isso é o quê? São meios de transporte. Veja aqui. Os meios de transporte, nós temos o quê? Os meios de transporte temos terrestres, aquáticos e aéreos. Quais são os meios de transporte terrestre? Nós temos o quê? A moto, nós temos o quê? O trem, nós temos o ônibus, o automóvel. Então, tudo isso são o quê? Meios de transporte terrestre. Por que eles são chamados de meios de transporte terrestre? Porque são aqueles que se deslocam de onde? Na terra, no asfalto ou sobre quem? Sobre os trilhos. Quem são que se movimentam nos trilhos? São quem? São os trens, né? E nós temos também, na terra, nós temos os ônibus, nós temos a bicicleta, nós temos a moto, que é um meio de transporte muito utilizado, principalmente onde? Nas cidades menores. A cada dia, os meios de transporte, eles vêm o quê? Se modernizando e ganhando o quê? Maior velocidade, vem ganhando o quê? Maior eficiência e também eles vão se tornando o quê? Mais confortáveis. Por que se tornando mais eficiente, mais confortável? Para melhorar o quê? A nossa vida, melhorar o quê? O meio de como nós nos transportamos para ficar o quê? Mais confortável. Vejamos aqui outro conceito de quê? De meios de transporte. Os meios de transporte, eles são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de quê? De um lugar para o outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte, eles foram o quê? Criados e desenvolvidos para atender o quê? As mais variadas necessidades. Atualmente, existem diversas maneiras de nos deslocarmos de um lugar para onde? Para o outro. Utilizando o quê? Utilizando os meios de transporte. Veja alguns deles. Eu falei para vocês de quê? Que os meios de transporte, eles podem ser terrestres, que eu dei exemplos aqui agora há pouco, e agora nós vamos ver os meios de transporte aquático. Vejamos aqui. Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água, seja no mar, em rios e lagos. Vejamos aqui que nós temos o navio e nós temos a canoa. Mas esses meios de transporte, eles já são mais modernos, crianças. Nós tivemos outros meios de transporte muito antes, como por exemplo, a jangada. A jangada é que eles faziam com que? Com tabocas. Eles cortavam pedaços de taboca, pegavam cipó, uniam e pegavam outro pedaço de madeira e saía remando nos lagos e nos rios. Então, esses foram considerados meios de transporte, os primeiros meios de transporte. Depois veio quem? O barco à vela, né? Aquele que é movido, que eu creio que vocês já viram, que tem tipo um pano assim, então aquilo ali é chamado de quê? De barco à vela. Depois foi o quê? Foi modernizando de acordo com o quê? Com as pesquisas, com os estudos. Aí veio o avanço da tecnologia e eles foram também se modernizando. Assim como os meios de transporte terrestre se modernizaram para ter maior conforto, mais eficiência e velocidade, assim também foram quem? Foram os meios de transporte aquáticos.
Temos aqui também outros meios de transporte. São os meios de transporte aéreos, que permitem o deslocamento de pessoas e mercadoria por onde? Pelo ar. Vejamos aqui que nós temos um helicóptero, um avião, um helicóptero e outro tipo de helicóptero. Então, esses meios de transporte aí, eles são muito mais velozes do que os meios de transporte terrestre, do que os meios de transporte aquático. São minutos, a gente chega em determinado lugar. Então, vai surgindo. Por que vai surgindo essas melhorias? Porque vai estudando, o homem vai estudando, o homem vai pesquisando e vai usando a tecnologia para quê? Para aperfeiçoar o quê? Os seus conhecimentos. O uso do transporte coletivo. Quem nunca andou de meio de transporte coletivo? Aquele ônibus que passa aqui na nossa rua, que passa no nosso bairro, né? Eu acho que quase todo mundo, principalmente que mora em Santa Inês, que vai para Pindaré, que vem de Pindaré, que vem para Santa Inês, anda de quê? De coletivo. Quando não tem um transporte privado, vem o quê? Um transporte público. Por que é público? Porque várias pessoas utilizam esse meio de transporte. Aí nós temos aqui, o transporte coletivo é aquele que se pode transportar grande número de pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos aqui o ônibus. Ele é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo. Esse veículo ele chega a transportar até 70 passageiros de uma só vez. Na imagem nós temos aqui, ó, nós temos o ônibus e esse local onde que fica em Belém, lá no estado do Pará, que foi tirada essa foto em 2016, criança. Nós temos o metrô, outro meio de transporte. É um tipo de transporte também coletivo, presente em algumas cidades brasileiras. Na nossa cidade aqui em Santa Inês não temos metrô. Esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muito benefício aos moradores de quem? Das grandes cidades. Na imagem nós temos aqui a estação do metrô de onde, gente? Lá de São Paulo. Lá tem o quê? Lá tem o metrô subterrâneo. E esse metrô, gente, esse meio de transporte também, ele é rápido. E serve para quê? Para transportar as pessoas que querem fugir do trânsito da cidade, dos coletivos, da movimentação, que é muita aglomeração de pessoas. Então, eles procuram o quê? Outro meio, que é o quê? O metrô. Os meios de transporte no passado, acabei de falar para vocês. Muitos meios de transporte que utilizavam atualmente não existem há cerca de 100 anos, criança. É muito tempo. Eu não era nascida, os pais de vocês não eram nascidos e creio que nem os avós de vocês eram nascidos. Mas sempre tem o quê? Tem pessoas para estar contando o quê? Essas histórias que veio de lá do início, que são o quê? São os relatos, são as pesquisas, nos jornais, nas revistas. Então, por isso que existem, para que nós possamos saber de tudo que aconteceu desde o início até agora. No Brasil, naquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observam aqui. Nós temos aqui, ó, há cerca de 100 anos, os animais eles eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadoria, como é o caso da charrete. Olha, criança, como é interessante. Vejamos, como eu falei para vocês, que o animal era o que? Domesticado pelo homem e depois ele utilizava o objeto aqui, que é chamado isso aqui a charrete, e colocava para o quê? Para o animal puxar e serve de quê? De meio de transporte. Aqui nós temos mais duas imagens. Eu quero que vocês observem bem as imagens e observem também e ouçam bem o que eu estou falando para vocês. Os primeiros bondes, aqui já é outro tipo de transporte, que ele era charrete. Aqui já é o bonde. Observe que é bem maior ele. Observe, as rodas não ficam do lado, fica embaixo, dá para observar. E ele já vem um pouco mais moderno.
eram puxados também por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transporte coletivo do país, foi o bonde. Viu, gente? O bonde foi o primeiro meio de transporte coletivo do Brasil. Então, quer dizer que era um meio de transporte que carregava o quê? Várias pessoas. Em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por quem? Pelos animais. Aqui dá para observar a imagem. Olha a diferença desse bonde aqui de 1905 para esse bonde de 1933. Vejamos a diferença. Esse aqui já é mais moderno. Esse aqui já cabe mais pessoas. E observa esse aqui que é menos pessoas. Então já vê aqui a diferença. Por quê? Esse já era puxado, o primeiro puxado que animais domesticados. E aqui já veio o quê? O surgimento de quê? Da eletricidade. Que foi o primeiro bonde movido a eletricidade onde? No Brasil, que foi em 1933, há muitos anos atrás. Então, vejamos aí, o que nós vimos hoje? Nós vimos o quê? Meio de transporte. Falei sobre o trem, que o trem é um meio de transporte na qual uma locomotiva puxada por quem? Por vários vagões, que pode transportar várias pessoas e carga, que veio desde a invenção de quê? Da Maria Fumaça até os dias atuais. O trem, ele veio o quê? Se modernizando e ficaram cada vez o quê? Mais veloz. Vejamos também que eu falei sobre os automóveis, que é o meio de transporte mais utilizado onde? No mundo. Tanto nos luxuosos como quem? Nos populares. Tiveram o quê? Grande desenvolvimento, desde a invenção de quê? Da fumaça até os dias atuais. Falei também sobre os meios de transporte terrestre, falei sobre os meios de transporte aquático e falei sobre os meios de transporte aéreos. Então, criança, essa aqui foi a nossa aulinha de hoje, que foi falando sobre o quê? Sobre o ir e vir em diferentes épocas, falando sobre o quê? Sobre os diversos meios de transporte. Espero que vocês tenham entendido e agora vejamos aqui a nossa agenda. Tá aqui, ó, história, responder as páginas 235, 237 a 243. Então, tá aqui nossa agenda. Essa aula foi lá no módulo 2, na página 234, capítulo 3. Até a próxima aula. Fique com Deus. Que Jesus abençoe todos vocês.